Há um tipo silencioso de pessoa que nem sempre se encaixa facilmente no barulho do mundo. Elas escutam mais do que falam, observam a maneira como a luz atravessa um cômodo e pensam sobre como o tempo se move, como tudo está sempre mudando. Elas pausam antes de responder, não porque estejam inseguras, mas porque estão pesando 10 possibilidades diferentes ao mesmo tempo. Esses são os pensadores profundos, aqueles que passam mais tempo dentro de suas mentes do que em conversas, aqueles que conseguem transformar um único momento em um universo inteiro de pensamentos. Mas, se você já foi um deles, sabe que não é fácil. Porque ser um pensador profundo não é apenas sobre inteligência. É sobre sensibilidade. É sobre ver as camadas das coisas que a maioria das pessoas passa sem notar. É tanto um presente quanto um fardo. E para entender os pensadores profundos, você precisa entender a tensão entre o mundo interior deles e o exterior. A maioria das pessoas acha que pensar demais leva a confusão. Mas, para um pensador profundo, pensar é respirar. É assim que eles processam a existência. Eles não veem apenas uma árvore, eles veem como ela está enraizada no solo, como ela se inclina em direção à luz, como sua vida reflete a deles de maneiras invisíveis. Eles encontram metáforas em tudo. Uma conversa se torna um estudo de emoção. Um silêncio se torna uma pergunta. Um olhar se torna uma história inteira. Psicologicamente falando, pensadores profundos têm o que os pesquisadores chamam de alto traço de introspecção. Uma tendência a analisar não apenas o que acontece ao redor deles, mas também o que acontece dentro deles. Estão constantemente buscando significado, perguntando por quê, não para ser difícil, mas porque o porquê como oxigênio. Isso está ligado à atividade em uma região do cérebro chamada rede de modo padrão, que é mais ativa quando estamos perdidos em pensamentos ou reflexão. É a mesma rede que se ilumina durante criatividade, imaginação e memória. Então, a mente de um pensador profundo é uma tempestade de conexões, constantemente tecendo, comparando, refletindo. Mas essa mesma habilidade pode ser isoladora, porque enquanto outros passam pela vida reagindo, os pensadores profundos estão observando. Eles pausam, notam detalhes, pensam antes de falar, e às vezes, quando estão prontos para responder, a conversa já seguiu adiante. Então eles ficam em silêncio. E as pessoas confundem esse silêncio com desinteresse quando na verdade é profundidade. Um pensador profundo não quer apenas conversar. Ele quer entender. Ele deseja conversas significativas. Conversas que mergulham além das superficialidades no medo, nos sonhos, na arquitetura do coração humano. Conversas rasas lhes parecem cansativas, porque enquanto a maioria das pessoas nada nas águas rasas da vida cotidiana, os pensadores profundos mergulham em busca de pérolas no fundo do oceano do pensamento. Mas essa profundidade tem um preço. Frequentemente os faz pensar demais. Eles revivem acontecimentos, dissecam cada frase, se perguntam o que alguém quis dizer, se disseram de mais ou de menos. A mente deles se torna um ciclo de si, e talvez quiseram dizer isso. Não porque sejam inseguros, mas porque veem nuances em tudo. Cada escolha tem uma dúzia de significados. Cada emoção tem raízes escondidas. E o cérebro deles não descansa até encontrar a verdade. Há um termo na psicologia chamado metacognição, a habilidade de pensar sobre o próprio pensamento. A maioria das pessoas usa isso ocasionalmente. Os pensadores profundos vivem dentro disso. É como se estivessem sempre observando seus próprios pensamentos de fora, questionando-os, reorganizando-os, tentando entender seus padrões. Isso os torna incrivelmente autoconscientes, mas também propensos à dúvida. Porque quando você está ciente de tudo, também vê todos os seus defeitos em alta definição. Um pensador profundo não pergunta apenas o que eu quero. Ele pergunta, por que eu quero? De onde vem esse desejo? O que aconteceria se eu conseguisse ou se não conseguisse? Eles analisam amor, ambição, medo, memória, até quase conseguirem segurar essas coisas invisíveis nas mãos. Mas ao fazerem isso, às vezes perdem a alegria simples de apenas existir. Esquecem que nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas precisam ser sentidas. Você geralmente encontrará pensadores profundos caminhando sozinhos, fones de ouvido não porque estejam solitários, mas porque a solidão é sua língua nativa. Eles precisam de espaço para respirar, para processar, para desembaraçar pensamentos que outros nem sabem que existem. São pessoas que podem sentir profundamente enquanto parecem calmas. Suas emoções se movem como ondas silenciosas sob a superfície, invisíveis, mas poderosas. Eles podem sentar em um café olhando para o nada, mas dentro de suas cabeças estão revivendo o momento em que disseram algo há 10 anos e se perguntando o que aquilo revelou sobre quem eram. Então, isso não é autopunição, é análise. Pensadores profundos não se julgam tanto quanto tentam mapear a si mesmos. Estão tentando desenhar a geografia de suas próprias mentes para saber onde cada sentimento vive. E isso pode faz-los parecer distantes da realidade quando,
Na verdade, estão apenas tentando vê-la de todos os ângulos possíveis. Uma coisa fascinante sobre pensadores profundos é que eles frequentemente experimentam o que os psicólogos chamam de pensamento existencial. É quando você não se pergunta apenas sobre sua vida, mas sobre a vida em si, sobre o tempo, propósito, moralidade, consciência. Perguntas que não têm respostas fáceis, e é isso que os distingue de meros pensadores ansiosos. Pensar demais é se preocupar com o futuro. Pensar profundamente é questionar a própria realidade. É a diferença entre ansiedade e consciência. Mas aqui está o paradoxo. A mesma mente capaz de ver padrões em tudo também pode criar ilusões que não existem. Porque quando você pensa profundamente, pode conectar qualquer coisa a qualquer coisa. E às vezes essa teia se torna uma armadilha. Eles podem interpretar demais um silêncio, assumir significados onde não há, ou transformar coisas simples em quebra-cabecas filosóficos sem solução. É como ter um microscópio poderoso demais. Você começa a ver coisas que não deveriam ser vistas tão de perto. Ainda assim, é essa mesma profundidade que os torna incrivelmente criativos. Muitos dos mais influentes pensadores da história, menos Einstein, Da Vinci e Jung, eram pensadores profundos. Eles viam os fios invisíveis que conectam ideias. Encaravam problemas de ângulos que ninguém mais imaginava. Porque quando sua mente nunca para de perguntar por quê, você inevitavelmente tropeça em respostas que outros não veem. Mas, na sociedade moderna, o pensamento profundo nem sempre é celebrado. Vivemos em um mundo que recompensa velocidade, produtividade e certeza. Pausar para refletir pode parecer hesitação. Silêncio pode parecer fraqueza. Complexidade pode parecer confusão. Então os pensadores profundos muitas vezes aprendem a ocultar sua profundidade para se encaixar em um mundo que se move mais rápido que a mente deles. Eles concordam com a cabeça, mesmo quando discordam. Sorriem educadamente enquanto seus pensamentos vagam por galáxias. E depois que todos vão embora, é quando seu diálogo real começa menos dentro de suas próprias mentes. Há uma solidão nesse tipo de vida interior porque os pensadores profundos frequentemente anseiam por conexão, mas apenas do tipo que é real. E conexão genuína exige vulnerabilidade. Mas nem todos querem mergulhar tão fundo. Então os pensadores profundos permanecem protegidos. Tornam-se seletivos, observando silenciosamente até que alguém demonstre sinais de profundidade também. Só então abrem a porta. E quando abrem, não é pela metade. É completamente. Eles lhe dirão seus medos, suas esperanças, as coisas que nem admitem para si mesmos em voz alta, menos porque pensadores profundos não têm corações pela metade. Mas essa vulnerabilidade pode sair pela culatra porque, quando você vê o mundo em tons de cinza, espera que os outros vejam também. Você assume que as pessoas dizem o que querem dizer, que honestidade é o padrão. Mas nem todos operam com essa profundidade. Então, quando a realidade não corresponde às expectativas, dói mais. Não porque sejam frágeis, mas porque investiram significado em tudo. Para um pensador profundo, até uma pequena traição parece cósmica. Até uma pequena bondade pode restaurar sua fé na humanidade. Tudo importa. E essa é a espada de dois gumes. Para os pensadores profundos, cada pensamento está vivo. Cada emoção ecoa. Eles não conseguem se anestesiar mesmo quando querem. Sentem o peso de coisas que outros ignoram. A maneira como um estranho evita um contato visual. O modo como o riso se dissipa quando o momento acaba. A maneira como as pessoas prometem para sempre enquanto já pensam no amanhã. Eles não veem apenas o que é, mas o que poderia ter sido. Há uma teoria na psicologia chamada processamento profundo, menos a tendência de registrar experiências com significado rico e associações emocionais. Isso significa que quando pensadores profundos se lembram de algo, não recordam apenas fatos, recordam como se sentiram, o que aquilo simbolizava, o que poderia ter significado. Assim, carregam memórias não como momentos, mas como ecossistemas inteiros de sentimento. É por isso que a nostalgia os atinge mais forte. É por isso que podem ouvir uma música e de repente voltar a uma versão de si mesmos que já não existe. Mas isso não é apenas intensidade emocional. É a forma como seus cérebros são conectados. Estudos mostram que pessoas que se envolvem em pensamento reflexivo e abstrato têm conexões neurais mais fortes entre as partes emocionais e analíticas do cérebro. Elas literalmente pensam e sentem ao mesmo tempo. É por isso que não conseguem simplesmente desligar os pensamentos. Suas emoções estão entrelaçadas com sua lógica. Para eles, sentir é pensar. E às vezes isso os torna incompreendidos. As pessoas podem chamá-los de distantes dramáticos ou complicados demais. Mas o que realmente são é conscientes. Eles veem a estrutura oculta por trás de tudo. Como o medo se disfarça de raiva. Como o amor se esconde atrás do orgulho. Como as pessoas projetam o que não conseguem aceitar. E quando você vê tudo isso tão profundamente, é difícil parar de ver. É difícil viver de forma simples quando você percebeu quão complexo tudo é.
Pensadores profundos frequentemente lutam para estar presentes. Não porque não queiram, mas porque suas mentes existem em linhas do tempo. Eles revivem o passado, analisam o presente e imaginam 100 versões do futuro ao mesmo tempo. É cansativo, mas também belo, porque significa que eles conseguem ver possibilidades onde outros veem finais. Encontram significado até na dor. E isso lhes dá resiliência, porque para um pensador profundo, até o sofrimento é informação. Ensina sobre eles mesmos, sobre o mundo, sobre a verdade. Mas talvez a parte mais difícil de ser um pensador profundo seja aprender quando parar de pensar. Quando deixar de buscar entender tudo, quando aceitar que algumas respostas ainda não existem. Porque significado, por mais que o busquemos, é algo que criamos, não algo que encontramos. E essa é a ironia. A mesma mente que procura incessantemente a verdade acaba descobrindo que a paz não está nas respostas, está em sentar sob um céu que não se explica, mas ainda assim parece infinito. Em aprender a viver com perguntas e ainda se sentir completo. Porque talvez esse seja o estágio final do pensamento profundo. Não saber mais, mas precisar de menos. Não analisar tudo até a exaustão, mas entender que profundidade não é afigar-se no pensamento. É ver com clareza suficiente para flutuar. Você geralmente reconhece um pensador profundo não pelo que ele diz, mas pelos espaços entre as palavras. A pausa, antes de falar, quando a mente filtra camadas de pensamento, não é hesitação, é precisão. Eles estão buscando a versão mais verdadeira do que querem dizer, porque palavras importam para eles. Eles entendem como a linguagem molda a realidade, como uma frase pode curar ou ferir. E por isso falam com cuidado. Às vezes cuidado demais, o que pode fazer com que pareçam tímidos ou retraídos. Mas a verdade é que estão ouvindo tudo: o tom, o subtexto, o silêncio entre as frases. Porque para eles, comunicação não é apenas o que é dito, é o que é sentido. Psicologicamente. Esse tipo de consciência está ligado à alta empatia e reconhecimento de padrões. Pensadores profundos estão constantemente lendo dados emocionais. Eles notam microexpressões, mudanças sutis na voz, pequenos deslocamentos de energia que revelam o que alguém não está dizendo. É por isso que muitas vezes percebem quando algo está errado, mesmo quando ninguém mais percebe. Não é magia menos. É atenção. Eles processam o mundo como detetives emocionais, escaneando padrões que outros ignoram. Mas esse tipo de mente traz um efeito colateral estranho. Quando você consegue ver através das coisas, fica difícil permanecer cego. Você começa a notar inconsistências. Como as pessoas dizem uma coisa e fazem outra. Como a sociedade glorifica a felicidade enquanto esconde dor. Como a perfeição é uma ilusão que todos são ensinados a perseguir. E quando você vê isso claramente, muda a maneira como se relaciona com o mundo. Você para de desejar validação superficial. Você deseja verdade. É por isso que pensadores profundos são frequentemente atraídos pela arte, filosofia, escrita ou solidão. Não porque estejam evitando a vida, mas porque estão tentando entendê-la. Eles precisam de espaços onde suas mentes possam se expandir sem julgamento. Encontram conforto em livros, em música, em longas caminhadas onde os pensamentos podem se desdobrar livremente. Podem não falar muito, mas quando falam, é com intenção. Preferem conversas que despertam algo, ideias que permanecem mesmo depois que as palavras desaparecem. Mas apesar de toda a sua percepção, pensadores profundos lutam com algo profundo. O ruído mental. Seus pensamentos não param. É como ficar diante de 10 estações de rádio tocando ao mesmo tempo, cada uma transmitindo uma frequência diferente de memória, ideia ou pergunta. Mesmo quando tentam descansar, o cérebro continua retrocedendo, reescrevendo, prevendo, e enquanto a maioria das pessoas se distrai com barulho, pensadores profundos se afogam no silêncio, porque o silêncio amplifica tudo por dentro. Isso frequentemente leva ao que os psicólogos chamam de ruminação, o foco repetitivo em problemas, sentimentos ou erros. Para muitos pensadores profundos, não se trata de negatividade. Trata-se de busca por resolução. A mente quer fechamento, quer entender, quer dar sentido às contradições. Mas nem toda pergunta tem resposta. E aprender isso pode ser uma de suas lições mais difíceis. Há uma história sobre um filósofo que disse: penso, logo existo. Parece profundo. Mas para um pensador profundo é quase uma maldição, porque pensar confirma sua existência, mas também pode consumi-la. Eles podem pensar até encurralar a si mesmos, analisando o amor até torná-lo mecânico, estudando o medo até torná-lo previsível. Podem saber tanto sobre emoção que esquecem de senti-la. E às vezes a coisa mais difícil para um pensador profundo é simplesmente experimentar a vida sem dissecá-la. Seus próprios, quando encontram esse equilíbrio, quando permitem que o pensamento sirva ao sentimento em vez de substituí-lo,
tornam-se extraordinários, porque pensadores profundos em seu melhor estado são pontes. Conectam lógica com empatia, intelecto com intuição. Podem analisar a dor e ainda assim ter compaixão por ela. Podem ver as falhas da humanidade e ainda escolher amá-la. Isso é raro, isso é sabedoria, não apenas inteligência. Um pensador profundo não vê as pessoas como boas ou más. Ele as vê como histórias. Entende que todos são moldados por batalhas invisíveis, por experiências que deixaram marcas que os olhos não veem. Por isso perdoam facilmente, mas raramente esquecem. Podem deixar pessoas irem, mas não as lições que essas pessoas ensinaram. Carregam essas lições silenciosamente, virando-as na mente como pedras suavizadas pelo tempo. Se você já se perguntou por que pensadores profundos parecem melancólicos, não e tristeza, é consciência. É o entendimento de que beleza e perda estão sempre entrelaçadas, que tudo o que amamos eventualmente muda de forma. É a aceitação de que alegria e luto são duas notas da mesma música. E sentir as duas ao mesmo tempo faz parte do que significa estar plenamente vivo. Os psicólogos às vezes chamam isso de complexidade emocional, menos a capacidade de experimentar emoções mistas simultaneamente. Não é confusão, é capacidade. Pensadores profundos não rotulam emoções como boas ou ruins. Veem-nas como informação. O medo revela o que importa. A tristeza mostra o que valorizam. A alegria lembra o que proteger. Para eles, cada sentimento tem significado, se você escutar o tempo suficiente. Mas aqui está algo que muitos não percebem sobre pensadores profundos. Eles nem sempre são sérios. Na verdade, algumas das pessoas mais engraçadas que você conhecerá são pensadores profundos. Porque quando você entende a loucura da vida, o humor se torna uma forma de sabedoria. Eles riem não porque não se importam, mas porque veem o quão frágil tudo é menos. E o riso é como seguram isso com leveza. Eles sabem que às vezes a única resposta saudável para um mundo caótico é sorrir diante de sua loucura. Ainda assim, pensadores profundos frequentemente se sentem incompreendidos. Podem parecer distantes ou difíceis de ler quando na realidade estão apenas perdidos em pensamento. Não estão ignorando você. Estão processando 10 camadas do que você acabou de dizer. Estão tentando entender não apenas suas palavras, mas sua intenção, seu tom, sua emoção. Eles não conversam para vencer. Eles conversam para conectar. E quando essa conexão não acontece, recuam, não por orgulho, mas por proteção. Porque aqui está a verdade. Pensadores profundos sentem profundamente. Podem parecer calmos por fora, mas por dentro as emoções giram como uma tempestade sob água parada. Conseguem sentir tensão em um ambiente. Perceber quando um sorriso não chega aos olhos de alguém. Sentir o peso das coisas não ditas. E essa sensibilidade, embora poderosa, pode tornar a vida avassaladora. Eles absorvem demais, pegam energias que não são deles. E é por isso que precisam frequentemente de solidão para desintoxicar as emoções do mundo. Sozinhos, eles se restauram. Eles escrevem, refletem, olham pela janela, pensam sobre tudo e nada. E nesse silêncio reencontram a si mesmos. Não é solidão, é restauração. Porque para um pensador profundo, a solidão é onde mora a clareza, é onde o ruído desaparece, e eles finalmente podem ouvir a verdade quieta dentro deles. Mas pensamento profundo sem ancoragem pode se tornar uma espiral. Então os pensadores profundos mais saudáveis aprendem a se ancorar na realidade. Praticam atenção plena, a criatividade ao serviço, menos algo que conecta o mundo interior deles ao exterior. Porque sem expressão, o pensamento se torna pesado. Eles aprendem a traduzir suas reflexões em algo tangível. Uma arte, um poema, uma conversa que cura. Percebem que o propósito do pensamento não é escapar da vida, mas enriquecê-la. Uma das coisas mais bonitas sobre pensadores profundos é que eles raramente aceitam as coisas pelo valor aparente. Eles questionam sistemas, tradições, suposições que as pessoas seguem cegamente. E embora isso possa faz-los parecer rebeldes, é na verdade compaixão, porque eles se importam o suficiente para perguntar: por que fazemos isso? Ainda faz sentido? Existe uma maneira melhor? A curiosidade deles é um ato de amor pela verdade. E ainda assim, essa mesma curiosidade pode tornar a vida mais complicada. Porque quando você vê múltiplas perspectivas, é difícil escolher lados. Você entende todos, então você sente tudo. Você vê como pessoas machucadas machucam outras. Como ninguém está totalmente certo ou errado. E de repente, o mundo parece complexo demais para respostas simples. Esse é o fardo da empatia. Ela torna o julgamento impossível. E é por isso que pensadores profundos muitas vezes se sentem deslocados em um mundo que prefere certeza à verdade. Mas é isso que os torna raros. Em uma era de opiniões instantâneas, pensadores profundos hesitam não porque não se importem, mas porque se importam demais para falar sem pensar. Eles sabem que palavras têm peso, sabem que complexidade importa,
e sabem que às vezes o silêncio diz mais do que qualquer som. Se você ama um pensador profundo, perceberá que eles valorizam compreensão mais do que concordância. Eles não precisam que você pense como eles. Só querem que você pense com eles, que o questione, que se maravilhe, que explore os mistérios da vida lado a lado. A linguagem do amor deles é a curiosidade. O afeto deles aparece na atenção, em lembrar pequenos detalhes, em perguntar como você realmente está, em ver você além das palavras. Mas eles também precisam de paciência, porque pensadores profundos se movem devagar quando se trata de confiança. Eles não se abrem facilmente. Eles testam a profundidade das intenções das pessoas da mesma forma que testaria os pensamentos.